ninguém conta pra gente como é o puerpério. Então, Os desafios, os né? desafios São muitos. são muitos. E, na verdade, a gente só vai entender depois que a gente passa. Mas, a gente estava falando sobre isso, que a gente precisa falar mais, né? Muito Sobre mais. puerpério, baby blues, tudo que a gente passa. Pra mãe que tá sentindo e vivendo aquilo, não se sentir desamparada e sozinha e falar assim... Eu tinha um pensamento de que tá todo mundo vivendo menos eu, sabe? No E puerpério. por que ninguém te falou, né? E por Tipo que assim, se tivesse pessoas me falando que não... que é assim mesmo, que a gente tem essas mudanças, que a gente precisa se acolher, aceitar o momento que a gente está vivendo, viver esse processo, que é para cada vez mais é como se você tivesse, como se você fosse uma lagarta dentro do casulo. Isso. É E aí isso. você tá lá vivendo todas as adversidades, né? Dali do frio, do calor, aquela lagarta tá ali, ela precisa passar por aquele sofrimento para depois Virar ela uma desabrochar e virar uma borboleta. Então, isso. aí a potência que a gente vira, a leoa que a gente vira, Com a força que a gente cria. Então, tudo isso é construído, mas ninguém fala. Ninguém E como fala. também tem uma rede de apoio, faz muita diferença. Ou pelo menos o pai ser pai mesmo, porque muitos ainda não são, né? Ainda não fazem papel realmente de pai, de trocar fralda e tudo mais. Então, é uma rede de apoio também muito importante. E tudo bem você ter uma rede de apoio, você não tem que abraçar. E saber pedir a ajuda Isso, de Isso, né? A gente vê exatamente. muitas mães aí mergulhadas num maternário sozinha e tendo culpa por pensar em pedir ajuda, né? Já vem aquela culpa. Então, por isso que é importante a gente falar sobre, para a mãe entender que não, você não precisa dar conta de tudo, nem deve. Nem Não, deve. nem deve. E como que Psicológico foi para agradece. vocês? Então, depois de começar os desafios, vocês compartilharem esses desafios da maternidade, como que veio essa virada de chave assim? Preciso compartilhar isso com outras mães. Demorou ainda um pouco. Demorou. Foi em 2021 que a gente começou. Não, primeiro a gente começou a estudar. Isso. Porque daí, quando começou o Terrível 2, que eu não gosto de falar com esse termo, né? Como que fala o Terrível? Não é Terrível 2 que fala, tem uma frase. Os Incríveis Os Incríveis dois dois anos. É. Uhum. Que é aquelas birras que a gente não entendia, né? Que a gente foi ensinado a fazer a criança engolir o choro e tudo mais. Mas eu acho que começou antes. O Instagram ou a vontade de trabalhar com isso? Acho que o despertar, assim, a virada de chave, eu acho que foi naquela fase que os meninos começaram a engatinhar. E sabe aquela Acho que assim, foi. não pode, não faz Ah, isso. tá, Então, verdade. uma foi cansando, sabe? E a gente tinha uma outra amiga, a Angélica, que também tava passando pelo mesmo desafios que a gente. Verdade. Ela teve a Manu, aí depois eu tive o Lorenzo e a Cris teve o Theo. Ela era amiga da Cris primeiro e depois ela falou assim, não, eu preciso juntar vocês. É porque eu dividia com ela um pouco, com ela também. Eu falei, ela tem a Manu que é a mais velha. Eu falei, vamos fazer elas ficarem amigas. E foi assim que nasceu o grupo, ficaram amigas. E aí ficamos amigas. E aí a Angélica falou assim, meninas, vocês já ouviram falar da educação positiva? Eu tô tentando com a Manu. Aí a gente, educação positiva, não. Aí foi que a gente começou pera, tem uma forma diferente de Porque educar? assim, falar não o tempo todo tava cansativo. Não mexe nisso, não mas mexe peraí, naquilo. o que vocês faziam na faculdade na época? Só pra eu voltar um pouquinho. Comércio exterior. Vocês comércio exterior. Aí, depois vocês foram procurar a profissão de doula e consultora de amamentação ou não? Foi Foi depois do depois. maternário. Depois. Só depois do Então, maternário. vocês fizeram curso de doula, de consultora e de educação Essa positiva, tudo junto? Sim. As duas? Sim, Sim. a gente a gente dedicou um ano inteiro só pra isso, só pra 2 estudar. anos. 2 anos pra estudar. E vocês nem conheciam a educação positiva. Não, começamos aí. Aí a gente começou fazendo o curso da Maia, criando relações respeitosas. Que aí, depois que a gente começou a pesquisar sobre educação positiva, a gente encontrou a Maia. E Aí, mergulhamos de cabeça. E fomos. Vocês fazem parte da escola da educação Sim, positiva? vamos nos formar em novembro. Ai, que legal. Sim. Porque é todo mês, né? Tem que estudar ali todo mês. Não é um curso Elas que faz colocam- igual o dela. Ela coloca um módulo. Toda semana, eu acho, se não me engano, de 15 Sim. 15 dias. Tem por módulos. Então, assim, você estuda no seu tempo, no seu ritmo. Sim. Porque muitas estão começando Do também, zero mesmo. Que nem tem aulas que a gente já sabe porque a gente já estudou no curso da Maia, por exemplo. Então tem aulas que a gente já identifica e já, tipo assim, não fica ali tão. A gente ouve e tal, mas a gente já entende sobre o assunto. Agora tem outras que não ainda. A parte da adolescência, principalmente, que a gente tem zero conhecimento. Vamos, né, alinhar isso. Mas ali que tá do zero mesmo. Quem nunca viu é o curso também, entendeu? E olha que interessante, né? Mesmo vocês duas sendo mães,
veio uma outra pessoa falar da educação positiva. Então, Sim, tem muita Angel. gente que ainda não conhece. Porque o educar não fora do tem limite. forma certa. E aí a mãe pensa, será que eu tô educando da forma certa? O que eu precisava fazer? Então, quando a mãe tá nesse caminho de busca constante, é o conhecimento É o conhecimento. que vai trazer, É né? estudar. Mesmo. Porque- Esse maternar real. Sim. É muito, muito bem falado isso. A maternidade real é o conhecimento. É o conhecimento. Porque muita gente acha que é por instinto. O instinto materno também é muito forte. A gente sabe. A intuição A- ajuda, a mas não intuição é ajuda, tudo. não é Aham. tudo. A gente precisa estudar. Precisa. É. Pra entender o comportamento da criança, o cérebro, tudo Sim, assim. as fases de desenvolvimento. Exatamente. Com né? certeza. Tudo. Porque assim, pra tudo a gente estuda. Qualquer outra profissão. Pra criar uma criança, a gente não precisa estudar. Pra entender como a criança funciona. Exatamente. Uma missão, a missão mais importante, Da né? nossa Porque a gente vida. tá criando ali um ser Um ser humaninho humano, pra vida. Sim, exatamente. E se a gente quer um futuro melhor, vai ser os nossos filhos com os filhos de Juntos. vocês. Sim. Que, então, precisa, sim, de um autoconhecimento. Mas, mais que isso, né? A gente está estudando a educação positiva. E aí, a gente percebe no meio do caminho, não sei se aconteceu isso com vocês, de que antes de eu me preocupar com a criança, com o meu filho, eu vou precisar me autoeducar. Com Exatamente. certeza. Porque eu entendo, mas eu não consigo pôr na prática. Por que é tão difícil, né? Educar de uma forma positiva, porque nós somos adultos feridos, né, ali. Então, como que foi esse processo para vocês? Quando que foi essa virada de chave assim, nossa, não, peraí, acho que vou ter que voltar um passinho para trás aqui e trabalhar o meu eu para depois eu externalizar isso pro meu filho? É que eu acho que não é uma coisa assim definitiva. Acho que é aos poucos. Que nem uma época eu me incomodava que meu filho puxava meu cabelo. Só puxava. Eu ficava muito nervosa com isso. Não gritava com ele. Aí eu lembrei que quando eu era criança, eu era arrastada pela casa pelos cabelos. Aí Por isso tava. isso te machuca, te doía muito, Aí né? eu trabalhei corpo, isso em né? mim e falei, não é a mesma coisa. Não, aí parou de me incomodar. Então, cada nova coisa que ele começou a fazer, Porque nada é pessoal. isso não é Sim, contra ele ele. não tava fazendo pra me pra- machucar. exatamente. É um bebê, tipo, mas o meu consciente, só que como eu sei disso? Porque eu estudei. Se uma mãe que não estudou e não conheço, não entendo o comportamento da criança, eu já ia achar que era uma ofensa, mas não, eu sabia. Então eu estava consciente disso. Eu acho que esse é o primeiro ponto, despertar realmente para isso. Entender que a criança, o que ela faz, todo comportamento é uma necessidade não atendida. É uma comunicação. Ação. Então, assim, nada contra você. É a forma dela, como ela tá reconhecendo o mundo. É a única forma Forma. que ela Expressão. sabe. Um recém-nascido, ele se expressa como? Chorando. É. Sim. E tu- E falando em choro, por que é tão difícil o adulto lidar com o choro? A gente tem essa necessidade de calar logo aquele choro. Muito simples, pode responder. Eu acho que é muito mais o mau comportamento, né? Porque todos foram silenciados. Você não pode chorar, você não pode sentir raiva, você não pode se frustrar. Então... Engole o choro. Engole o choro. Assim, é engraçado, né? Toda vez que eu vejo alguém assim, ai, para de chorar, não precisa chorar. Eu falo assim, não, deixa a criança chorar, deixa ela colocar pra fora. Quando é um adulto, a gente acolhe o choro, mas a criança é uma dificuldade tremenda. Porque a nossa criança interior foi ensinada que ela não podia chorar. Então a gente pode corregular a criança, mas tem que dar espaço pro choro também, porque é uma autorregulação. O sono, por exemplo, a criança tá chorando de sono. Meu Deus, ela precisa colocar aquilo pra fora, tá irritando ela. Aquilo irrita Sim. a falta de sono, né? Então, a gente precisa entender, acolher da melhor forma E possível. cada mas deixar a criança chorar. vai demonstrar como quer ser acolhida. Nem toda criança Gente, é não igual. é deixar a criança chorar Chorar. pra tentar dormir sozinha Não. no quarto.